As Mina da Web. 24 de outubro de 2016, em São Paulo, 7h40 da noite. Boa noite, ouvinte internauta. Está no ar mais um Papo das Manas. Eu sou a Suzana Pires e ao meu lado... Pamela Yumi, e a gente fica junto até a próxima hora. Em 2015, até o mês de outubro, o Brasil registrou mais de 63 mil denúncias de violência contra a mulher. Cerca de 60% dessas mulheres sofreram violência de pessoas próximas. Os números correspondem a uma denúncia a cada 7 minutos. Hoje, a gente vai ouvir alguns desses relatos ao longo do programa. A gente também vai falar de um assunto que, por incrível que pareça, ainda é considerado um tabu. Pois é, Suzana, muitas mulheres ainda se sentem constrangidas ao falar sobre sexo. Em pleno século XXI, essa ainda é uma das realidades que as mulheres enfrentam. Que difícil, né, Pamela? Mas aqui não vai precisar disso, hein? Vamos falar abertamente sobre sexualidade e quebrar tabus. Vai rolar também uma reportagem em massa sobre as batalhas de poesia. Além de música, dicas culturais e um bate-papo com a arquiteta feminista Jorge Sibert. Você não vai perder esse programão de hoje, né? Se você quiser interagir com a gente, corre lá no nosso Facebook, facebook.com/asminadaweb, asmina no singular, tá, pessoal? Sem o S. Manda seu recado, diz o que você tá achando do programa, dá sua sugestão, manda um desabafo, porque a gente tá aqui para te dar muita voz. Você também pode falar com a gente pelo WhatsApp, no número 985057184. Vamos de música? Agora você ouve A Casa Não Cairá, na interpretação de Duda Brack. Se eu solto pipa contra o vento, se eu corro o tempo inteiro contra o tempo, a casa não caiu, a casa não caiu, a casa não caiu. Se a próxima estação é a central, se o doce já tá quase no final, a casa não caiu, a casa não caiu, a casa não caiu. Se o corte tá sangrando no meu peito, se a dor é passatempo do meu coração, a casa não caiu, não caiu, a casa não cairá no meu lugar. Se não for por baixo, eu vou por cima. Se não for nessa rua, eu entro na outra. Se não for de carro, eu vou a pé. Se não for ao sol, eu vou à chuva. Se não for de fraque, eu vou pelado. Se não for desse amor, eu vou com o meu amor. Se não for, eu vou assim mesmo. Se todo artista for puta de esquina, se meu cachê for R$10, a casa não caiu, não caiu, a casa não cairá no meu lugar. O signo de doida doída é que grita assim insana. Perseguir até perfurar. Repetir e sustentar o mantra. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso porque me sobra, ou porque me falta coragem. Isso porque meu coração já rodou quilometragem e mesmo calejado tá latejando.
cheio de belezas acesas a explodir. Nessa loucura de ferir o são, que é a cura da culpa de amar sem calcular, tento violar o infinito e emergir no grito, trepando curiosidades, agarrando vontades pelos fundilhos. Desvendar o sagrado segredo de tocar o intocável intocado para morrer na boca de um orgasmo. O que eu quero é arregaçar o coração à vida e que ele cresça em sua desmedida de nunca caber em si. As mina da web. Solta a voz! E agora a gente escuta o primeiro relato de hoje. Sempre me virei para ter mais dinheiro, desde muito novinha. Com 13 anos, eu trabalhei no carrinho de sorvete. O dono era pai de uma amiga minha. A gente jogava bola juntas e se conhecia há um tempo. Sempre no final do expediente, nós íamos até um depósito e lavávamos o carrinho, para no outro dia estar tudo ok. E aí um dia, só estava eu e ele. Eu sempre notei o comportamento dele diferente comigo. E algumas palavras, algumas atitudes, como me encoxar, me elogiar de uma forma diferente, um olhar diferente, mas eu sempre pensei que era coisa da minha cabeça, afinal eu só tinha 13 anos, ele era casado, não tinha por que ele estar dando em cima de mim. Teve um dia que só estava eu e ele e tivemos que levar o carrinho até o depósito. E aí ele tentou me pegar à força. E eu empurrei ele e saí desesperada de lá, nunca mais voltei no serviço. E eu fui pensando no caminho inteiro, desesperada, pensando no quanto eu me senti invadida, desrespeitada e indefesa. Foi um dos piores dias da minha vida. Chegou a hora de falar sobre sexo. Intimidades. Bom, a gente começa a apimentar a noite, né? Estudos apontam que cerca de 78% das mulheres brasileiras não conseguem chegar ao ápice do prazer em todas as relações sexuais. Dentre elas, apenas 3% que não conseguem chegar ao clímax, ou seja, nunca tiveram um orgasmo. Ou seja, 56% das mulheres não estão satisfeitas com a vida sexual. A dificuldade para atingir o orgasmo é muito comum entre as mulheres. Eu, como mulher, posso falar a minha opinião, mas ela não está ligada a nenhum problema de saúde. Esse é o ponto que a gente pode ficar feliz na maioria dos casos. As causas disso vão desde a falta de conhecimento do próprio corpo até uma postura egoísta do companheiro. Ou seja, é importante a gente saber o que a gente gosta, né? Exatamente, e na relação sexual precisa existir essa cumplicidade, né, entre os parceiros. Então, com isso, a gente percebe que o tema de hoje é o orgasmo de todas as formas e maneiras. Hoje serão destacados 2 tipos de orgasmo, o vaginal e o clitoriano. Os 2 são excelentes e levam as mulheres à loucura. A diferença é o ponto do corpo onde você é estimulada e a dificuldade de conseguir atingir. O orgasmo clitoriano é mais fácil de atingir, né? Porque o clitóris é um ponto específico, externo, que tem um acesso mais fácil e ele é um gatilho e tanto para a sensação de prazer. E tem muita mulher que garante que é um prazer muito mais alucinante do que o prazer da penetração. Já o vaginal é mais difícil de atingir e muitas manas, infelizmente, têm muita dificuldade de desfrutá-lo. Isso porque, né, é uma parte externa, interna, né? Isso. Então é difícil o acesso. Intimidades. Para você se empoderar, se informar e se amar, é bem aqui com as Mina da Web. No dia 4 de novembro, o Teatro Experimental da Universidade Anhembi Morumbi vai receber o espetáculo Ida, produção realizada pelo Coletivo Negro e seus colaboradores, Aisha Nascimento e Flávio Rodrigues. Ida é uma mulher negra e arquiteta que precisa decidir se perpetua ou não o espaço de segregação social.
Um texto que fala sobre escolhas, mudanças, empoderamento, construção social e necessidade de posicionamento. O espetáculo vai acontecer em 2 horários, às 11 da manhã e às 8 da noite. O Teatro Experimental fica na rua Doutor Almeida Lima, no número 1134, 1134, próximo ao metrô Bresser Moca. Não deixe de conferir Ida, espetáculo do Coletivo Negro de São Paulo. Atenção! O Brasil pediu, Habib's atendeu. Agora, de segunda a quinta, é dia de pizza no Habib's. Apenas R$ 16,90 a pizza grande de qualquer sabor. Isso mesmo, só R$ 16,90. Corre pra cá! Porque Habib's é muito mais sabor, muito mais em dobro. Você consegue ter um bom diálogo com a sua mãe? Ela escuta suas ideias e opiniões? Então conheça a Dona Célia, uma mulher que cuida da casa e da família e tem opiniões bem retrógradas. Com a ajuda de sua filha Giovana, ela vai abrir mais a sua cabeça com assuntos passados e atuais e seguir os conselhos de sua filha. Não perca a Dona Célia, todos os dias a partir do meio-dia. Anda bem cheirosa, porta morena rosa. Melhor que tá tendo e quando passa eu falo. Nossa. Qual é o seu estilo? Ousada? Moderna? Comportada? Praia ou esportiva? Aqui na Morena Rosa você encontra todos os estilos, para você andar sempre na moda. Além disso, Morena Rosa oferece várias ofertas em acessórios, roupas, calçados. E nas compras acima de R$ 300, ganhe ingresso para assistir a peça O Topo da Montanha, com Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Para mais informações, acesse o site morenarosa.com.br. Tem novidade com As Mina da Web. Todos os dias, 12h55, tem Eles por Elas. Músicas deles na voz delas. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Meia hora com o melhor da música brasileira para você. Eles por Elas com As Mina da Web, a rádio que pensa em você. De uma gente que ri. As Mina da Web. Minas unidas jamais serão vencidas. Em São Paulo, 7h53. As batalhas de poesias, ou como são conhecidas como slams, são popularmente conhecidos e estão ganhando cada vez mais a galera. E as Minas de São Paulo resolveram criar um espaço exclusivamente feminino para essa troca poética. Falamos com a Mel Duarte sobre a criação do slam das Minas, em uma reportagem de Gabriele Pereira. Slam das Minas! Monas! Monstras! Aperta o play. Vai, então aperta o play. Busca na memória, aperta o play. E lembra o tanto de veneno que você passou, ela passou e eu passei. Nascer mulher, pra mim não foi escolha. E logo muito nova, me obrigaram a brincar de forca. A palavra com 7 letras. Eu, com 7 anos, ele por 7 vezes o meu corpo ia apalpando. 7 dias
Conhecidas também como batalhas de poesia, os slams reúnem poetas em uma competição. Em São Paulo, existem slams espalhados pelos 4 cantos da cidade, mas tem um que é mais especial. É o Slam das Minas, um slam exclusivamente feminino. O Slam das Minas SP, na verdade, ele é um braço do Slam DF. A gente já conhecia as meninas de Brasília que começaram com esse movimento. E na final do Slam BR do ano passado, quando a gente estava participando e juntou para conversar, a gente percebeu que tinha essa necessidade de ter um espaço só para as meninas, assim. Porque o Slam tinha muitos homens batalhando e todas as meninas não passaram nem da primeira rodada. E a gente falou, tem alguma coisa estranha. E éramos poucas, né, comparada com a quantidade total. E aí, conversando com as meninas, elas falaram, poxa, lá tá dando certo, é um movimento, né, que vem vindo aos poucos, mas tá sendo legal. Aí eu falei assim, então beleza, vamos pensar em fazer? Aí a gente ficou com isso na cabeça, mas a gente não tomou atitude. Até que chegou próximo de março e começaram a surgir muitos convites, tanto pra mim quanto pra ela, perguntando se a gente não conhecia um slam feminino ou se a gente não organizava um, porque algumas pessoas queriam contratar por conta do mês da mulher. Aí eu falei, vamos juntar a fome com a vontade de comer e vamos fazer esse negócio logo. Cada poeta tem direito a 3 minutos para performar seu texto. Na plateia, são escolhidas 5 juradas e são elas quem decidem quem vai avançando de fase. Mas além da competição, os slams também proporcionam trocas de experiência e muito aprendizado. Legal que a gente está conseguindo cortar muito isso no slam, assim, muitas meninas vêm para se testar mesmo, para aproveitar essa oportunidade que é mais intimista e sabe que vai ser de boa para fazer junto. Não tem muita essa coisa de ela ganhou de mim, é muito legal porque a gente tá vibrando uma pela outra e quando um texto é mais saudável que o outro, a gente quer vibrar e pular e gritar. E eu acho que isso é muito gostoso, quando a gente consegue entender que a gente tem que se fortalecer e esses pontos são muito importantes, porque daqui a mina sai, vai pro slam pra batalhar com os caras e ela tá com mais força, sabe? Ela tá com aquele texto mais ensaiado, porque ela pegou essa força aqui e falou, não, agora eu consigo ir pra um outro slam e batalhar com os caras. É isso que eu tenho sentido, que tá rolando com as minas que vêm pra cá. Depois se joga no mundão da poesia, assim. O Slam das Minas é itinerante e acontece uma vez por mês. Para ficar sabendo os dias e horários das próximas edições, é só curtir a página do Slam, facebook.com/Slam das Minas SP. Gabriele Pereira para as Minas da Web. Solta a voz! Eu estava caminhando de mão dadas com meu namorado na rua, estava de noite, eu estava com uma roupa curta, né? Aí passaram 2 caras, assim, vieram 2 caras na nossa direção e um deles falou, insinuou umas coisas pra mim, né? Ele falou, encarando bem pra mim, e ele não respeitou nem o meu namorado. Aliás, não me respeitou como mulher também, porque mesmo se eu estivesse sozinha, eu acho que isso não dá o direito dele insinuar coisas pra mim, dele falar olhando daquele jeito, sabe? Daquele jeito grosseiro. E eu me senti super mal, me senti intimidada. Eu me senti com vergonha tanto de mim quanto do meu namorado, que estava presente. Então, a pessoa não respeita ninguém, não é só as mulheres. Os homens estão cada vez pior, sei lá. Às vezes dá medo, às vezes não, sempre. As Minas da Web. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, é só chegar no WhatsApp 985057184. Então, corre lá no Facebook, facebook.com/asminadaweb, tá? Asmina no singular, não se esqueçam. Agora a gente ouve a música Canção de Amor, interpretada pela banda Carne Doce. Seu pé sobre o meu.
gemido pra dizer: meu mundo é seu também. Um cheiro de pescoço pra inspirar. O seu lado é tão certo sonhar. Nossa cama Agora é hora da gente falar de cinema. No dia 15 de novembro, chega ao cinema o longa Mate-me, por favor. Produção brasileira, escrita e dirigida por Anita Rocha da Silveira. O filme conta a história de Júlia, uma jovem de 15 anos e moradora do bairro da Tijuca que tem sua rotina mudada completamente por uma série de assassinatos sombrios. A trama mescla mistério, drama e humor. A produção fez passagem pelo Festival de Veneza com ótima aceitação do público. Mate-me, por favor, 15 de novembro, somente nos cinemas. O que seu andar diz sobre você? Isso é o que me faz dizer que vejo flores em você. Que vejo flores em você. Novo Íntimos Gel edição especial. Mais feminino, mais do seu jeito. Sabe quando você tá andando na rua e vê uma menina com aquela maquiagem sensa? Aí você chega em casa, assiste o tutorial na internet e fica parecendo uma palhaça? Seus problemas acabaram. Às 2h35 da tarde tem programa Você Bonita, com dicas e sugestões de como cuidar do cabelo, pele e usar aquele look tombamento.
Depois da Skol Beats Extreme, da Skol Beats Senses e da Skol Beats Spirit, o nosso novo segredo foi finalmente revelado. Chegou a Skol Beats Secret. Cada detalhe dessa nova Skol Beats é um mistério. O líquido é vermelho e refrescante, misturando sabores cítricos e silvestres. Perfeita para beber bem gelada, pura ou com gelo. Skol Beats. Sinta essa refrescância. Toda semana temos vários lançamentos de cantores, cantoras e bandas. No Tá Rolando, você vai conhecer novos artistas, ouvir seus últimos trabalhos, saber mais sobre o CD e curtir muita música boa. Todos os dias às 8 horas da manhã. Tá Rolando, o programa para quem curte música de qualidade. As Minas da Web. Minas unidas jamais serão vencidas. Em São Paulo, 8 e 6. Agora a gente recebe aqui 2 estudantes de jornalismo para conversar um pouco com a gente, contar essa experiência de produção no universo de livros, reportagens. Elas estão escrevendo sobre mulheres em ambientes predominantemente masculinos. Então, boa noite, Thalita Coutinho. Muito obrigada por sua presença aqui no programa com a gente. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E também a gente recebe a Daniele Lobato. Obrigada, Daniele, por você estar aqui. Obrigada, boa noite. Bom, a gente sabe que esse processo é um pouco difícil, né, e longo, porque ele começa lá em fevereiro, quando a gente escolhe os temas, apresenta. Como vocês chegaram nesse tema? Vocês já tinham isso na cabeça ou rolou, sei lá, uma curiosidade? Deve ser muito bom. Como é que foi isso? Então, rolou uma curiosidade, porque, na verdade, todos os temas que a gente tinha em mente não eram tão bons, né? Não foram considerados tão bons pela nossa orientadora Jaqueline Lemos. E aí, de repente, conversando ali com a Thalita, voltando para casa, surgiu esse tema. Eu falei, a Thalita complementou, e aí, quando viu, a gente estava falando sobre caminhoneira, sobre delegada, e como era importante falar sobre isso. Porque nós mesmos tínhamos a curiosidade, não conhecíamos tanto esse universo e, sem dúvidas, daria um bom livro-reportagem. E como é que é o grupo de vocês, né? Vocês chegaram nessa conclusão? São só mulheres? Tem algum menino na parada? Somos em 5 mulheres. Todas amaram, assim, foi bem aceito desde o início, quando a gente falou, a gente quer fazer um livro sobre mulheres em áreas majoritariamente masculinas, a gente quer abordar o preconceito que elas vivem, assim, a realidade que às vezes até a mídia não mostra muito, né, esse lado. Então, aí todas aceitaram numa boa, a orientadora também falou, nossa, nunca teve, assim, esse tema, ninguém nunca apresentou, né, sugeriu. Então, ela super topou também e a gente já começou, assim, super feliz, assim. Hoje a gente acabou de entregar as reportagens e, assim, é uma sensação, assim, de... É muito gratificante, muito, é um dever muito. cumprido. Exatamente. E como que foi o processo de encontrar as perfiladas? Foi muito difícil? Olha, foi bem difícil. Eu mesmo, assim, delegada, eu ligava para sindicatos, aí falaram, a gente retorna para você. Ninguém retornava, procurava no Facebook, no Google, ligava para várias delegacias e nada. Caminhoneira, eu entrei num grupo no Facebook de caminhoneiras, postei várias vezes, algumas, não posso, tô longe de São Paulo. Então, assim, foi bem complicado para mim, pelo menos as minhas perfiladas, eu não sei a Dani, né, mas, assim, para mim foi bem complicado. Mas eu consegui, pelo menos, a delegada, a minha perfilada de Sorocaba, é a primeira delegada da Polícia Federal do Estado de São Paulo. Então, a história dela, assim, ela sofreu muito preconceito no início da carreira. Então, foi bem gratificante. A caminhoneira também eu consegui pelo Facebook. Depois de meses, ela me respondeu e ela super topou. Ela já deu outras entrevistas. E, assim, tá sendo bem bacana.
E pra você, Daniele, como é que foi? Você teve essa mesma dificuldade da Thalita? Ou pra você foi um pouquinho mais fácil? Porque acho que o ouvinte, né, e até mesmo a gente que já passou por isso, a gente sabe que encontrar essas fontes é um processo muito difícil e que requer um filtro muito forte do profissional pra gente saber se é uma história de peso, se vale, se vai somar ou não. Às vezes é uma perfilada super acessível, mas que não tem uma história tão relevante. Não que o papel dela não seja relevante, mas o relato dela talvez não tenha uma importância tão grande. Como é que foi para você esse processo de encontrar e esse filtro que vocês tiveram que usar para falar essa história vale, essa talvez não? Eu concordo plenamente com o que você disse e eu ia até pautar isso sobre a questão do peso. Encontrar uma pilota de avião foi um processo difícil, porque elas não olham as redes sociais, isso é um fato. Elas não têm tempo para olhar as redes sociais, e quando olham é para falar com um ente querido, com o filho, com o marido, com o namorado, não é para responder jornalista. É um tempo muito precioso. É um tempo muito precioso que elas não vão perder respondendo o jornalista. Então eu tive que uma ajuda, uma boa, para você que tá aí procurando alguém para conversar, entender mais da área, é você entrar mesmo nas páginas dos Facebooks da vida, do Instagram. Foi o Instagram que me ajudou nesse caso. Eu entrei na Aviadoras e conversei com uma menina, ela é comissária, e aí ela me apresentou essa pilota de avião. Conversei com essa pilota super acessível naquele sentido, né? Trabalha ali, não tem hora de parar, mais ou menos, mas deu super certo, a gente conversou, tem uma história fantástica. E na da programadora, rolou uma questão assim, quando eu tava pensando em desistir da história dela por questão de acessibilidade, eu vi que a história dela não poderia desistir. A imersão foi muito grande. Quando você encontra um personagem que ele tem aquela característica de fazer você sair da sua zona de conforto, do seu ambiente, e conhecer um outro ambiente onde tem preconceito, onde é aquilo que você quer mostrar no seu livro, é sensacional. E foi isso que aconteceu comigo. E a gente sabe que essa produção, ela tem algumas etapas, né? Então, antes da gente entregar as histórias das perfiladas, rola essa pesquisa, né? Essa monografia de você entender como é esse ambiente. Normalmente, eu lembro que, eu acho que o ouvinte também deve ter passado por isso. Quando eu passei por isso, eu usei muito o Google acadêmico, porque psicólogos, sociólogos acabam destrinchando essa área de uma forma um pouco mais completa, né? Como é que foi encontrar essa base teórica, né? Não falando das reportagens, mas o ambiente, como é a relação social, como é o comportamento da mulher, a aceitação do homem, esse lance do preconceito. Como é que foi essa base teórica, monograficamente falando? Então, essa fase foi logo no início, né? A gente entregou em começo de junho. Foi bem complicada, porque eu lembro que a gente fez uma parte, entregamos para a Jaqueline, e ela falou, não, eu quero que vocês aprofundem. Porque a gente entregou mais assim, mais um pouco superficial, logo de início. Então, quando a gente foi aprofundar, eu lembro que a gente ficou o dia inteiro na minha casa, a gente reuniu o grupo, e assim, a gente ficou desde manhã até a noite fazendo. A gente pesquisou no Google, verificamos vários sociólogos, a gente falou muito de Karl Marx, ele entra bastante no nosso tema, e a gente pesquisou muitas coisas mesmo, várias páginas, reportagens que já foram feitas, também foram citadas na monografia, sim, ficou bem aprofundado, bem. Estamos falando com a Thalita Coutinho e com a Daniele Lobato. Elas estão escrevendo um livro-reportagem sobre as mulheres que trabalham em um ambiente predominante por homem.
E assim, meninas, como que foi a escrita da monografia de vocês? A questão de fontes especialistas? Como é que foi todo esse processo? Vocês citaram, né, alguns teóricos, mas vocês conseguiram conversar, por exemplo, com alguém pessoalmente para tirar alguma dúvida? Ou esse processo não chegou a fazer falta porque vocês tinham um suporte de pesquisa já muito forte? Então, a gente não precisou conversar com nenhum sociólogo, porque a gente já tinha uma grande base. Além do Karl Marx que a Thalita citou, a gente pegou também a Virginia Woolf, né? Ela foi citada no livro, isso foi bem legal. O livro Poder do Macho também a gente citou. E além de falar sobre isso, é só entrar aí no Google que é aparente. Se você colocar ali IBGE, se você colocar ali sites de pesquisas, assim, para saber quantas mulheres que atuam em determinada área, ou se as mulheres ainda recebem o mesmo salário que os homens, vocês vão ver que não. Mulheres recebem menos que os homens. 3% do mercado são destinados para mulheres na área da aviação. Quando você entra num avião para você fazer a sua viagem, é comum o comandante se apresentar, o piloto se apresentar e as comissárias de bordo, mulheres muito bem vestidas, se apresentarem, você sorrir, aquilo está normal para você. Mas quando uma mulher se apresenta direcionando aquele voo onde você está dentro, é diferente. Não é comum a gente ver uma mulher ocupando uma cabine. Por isso que são esses 3% na área da aviação de mulher. Já na área da programação, são 20% que elas ocupam. Então, assim, no próprio Google, assim, a fonte de pesquisa, a Virginia Woolf, ela vai teclando, ela vai falando, não nesses dados aí atualmente que eu tô passando, mas sobre essa questão mesmo do machismo, essa questão do empoderamento da mulher, da luta feminista. E também eu vejo até mesmo a Dani falando de dados, quando você pesquisa a quantidade de delegadas que tem no país, está crescendo, né? A gente vê, por exemplo, em novelas já abordando a presença da mulher como policial. Comum, né? Isso. Só que ainda são 259 mulheres que são delegadas na Polícia Federal. E enquanto homens, assim, a mulher, ela representa 10% do quadro de delegadas ainda. Então, é um número bem baixo ainda. É uma realidade que a gente imagina que exista, mas a gente não faz ideia da dimensão. Exatamente. E a minha perfilada mesmo, quando ela entrou para a área, ela tinha 21 anos quando ela assumiu um pelotão. E, assim, ela comandava homens que tinham a idade do pai dela. Então, assim, ela escutava frases do tipo, nossa, eu te peguei no colo, o que você tá fazendo aqui? Você não precisa estar aqui trabalhando. Então, é uma realidade que precisa ser dita, sabe? Que precisa ser exposta para acabar essa diferença. Porque, assim, a mulher, estamos em 2016, a mulher ainda recebe cerca de 70% do salário, né? A diferença. Então, essa realidade precisa mudar. É verdade. Infelizmente tem muito preconceito. Então, assim, elas sofrem muito preconceito. Por isso, como que é, assim, o fato desse preconceito por parte delas? Como é que elas expõem, que elas apresentam isso, né? A delegada, ela ficou um pouco assim, não sei se foi receio, não sei, pelo fato da profissão, né? O policial, ele tem são um pouco desconfiados, né? Desconfiam de tudo. Mas ela falou muito no começo da carreira dela. Hoje não mais, assim, hoje ela já consolidou a carreira dela e tal. Mas no começo ela sofreu muito. Quando ela entrou para academia com 17 anos, ficou 4 anos estudando para ser policial. Então ela sofreu bastante. Agora, a caminhoneira, ela sofre preconceito até hoje. 30 anos, né? 30 anos na profissão. E ela ainda sofre. Ela trabalha numa transportadora, só ela é mulher. O restante, o quadro de funcionários a maioria são homens. Quando ela começou a trabalhar nessa transportadora, ela não tinha um banheiro feminino. Então, assim, eles construíram um banheiro. E eu entrevistando o chefe dela, o dono da transportadora, ele me falou que o único caminhão que nunca quebrou na frota foi o dela. É o cuidado. Então, assim, ela é mais cuidadosa, ela é mais cautelosa. E eu cheguei a andar de caminhão com ela na plena Marginal Tietê. Nossa, e, assim, a gente vê os olhares. Os homens, eles não dão
espaço, eles, assim, saem, sabe, não dão passagem. Então, assim, é bem difícil. As frases também que ela escuta, assim, até hoje, é bem impactante. Muito machista, né? Exatamente. Bom, uma outra fase desse processo, né, de escrita desse livro-reportagem é a imersão. Para o ouvinte que está ouvindo a gente, né, a imersão é quando você passa a conhecer um pouquinho da realidade do seu perfilado, entender como é que funciona, e aí você começa a viver um pouco do cotidiano, né, desse perfilado. Daniele, você conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo de imersão? Você voou, você passou um tempinho com a pilota? Então, o que aconteceu? O processo de imersão, ele se deu muito mais forte na área da programação. Não que não tenha acontecido o processo de imersão, obviamente, senão não teria escrito, né, da pilota. Mas da pilota, devido às dificuldades, assim, de voo mesmo, ela tá fazendo 4 voos por dia. Então, outra coisa que, por medida de segurança, né, a gente não pode entrar na cabine. Se você for pesquisar até mesmo outros meios de comunicação, emissoras fazendo reportagem dentro da cabine, é muito rápido, porque eles não podem ficar muito tempo ali dentro. Então, devido a isso, eu não consegui voar juntamente com ela, porque seria muito um voo comercial mesmo, se eu fosse voar com ela. O que a gente fez foi ir até um aeroclube e ela poder ir de lá, ela me conversar comigo. Eu senti um pouco aquela vibração ali do avião e tudo mais. Da programadora, eu já consegui fazer o papel de imersão, de mergulhar no sentido de sair realmente da minha bolha, porque a programadora, ela sofre preconceito até hoje. A área da programação é uma área que onde as mulheres, elas enfrentam dificuldades como escala de horário, por exemplo, se são mães, se tem marido, se tem uma casa, um lar, e que elas precisam retornar para casa. Isso é um empecilho e uma grande dificuldade que elas enfrentam. Entendi. Agora, como estamos aqui nas Minas da Web, né? A gente quer sempre dar voz ao ouvinte. Tem um ouvinte na linha querendo falar com você. Alô? 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 Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é seu nome? Gabriela. Oi, Gabriela. Estamos aqui com a Daniele Lobato e com a Thalita Coutinho. Você tem alguma pergunta para elas? Sim, primeiramente eu queria parabenizar as meninas por ter feito um trabalho desse. O tema é muito bacana. E aí eu queria fazer uma pergunta para elas. Pode fazer a pergunta. Se teve alguma profissão que elas queriam muito, sim, abordar no trabalho, mas elas não conseguiram contato com alguém. E aí, quem responde? Sim, várias profissões. Nossa, o que mais tem? O que não falta é profissão. A gente gostaria de abordar bastante. Mas tenente seria uma profissão que a gente queria muito abordar e acabou não dando certo. Elas são bem resistentes, viu? Teve também, nós queríamos falar sobre mulheres em bandas de rock, heavy metal, que é muito... a taxa, assim... A quantidade de mulheres nesse meio é bem pequena, só que como nós somos um grupo em 5 pessoas, a nossa orientadora direcionou 2 perfiladas para cada pessoa. Então, assim, a gente tem que entregar uma reportagem mesmo de 15.000 caracteres, então ficaria um pouco pesado, a gente não conseguiu, infelizmente, mas assim, na hora de filtrar as profissões, a gente teve bastante dificuldade, porque a gente queria falar de todas as profissões, mas infelizmente... A gente teve que fazer um filtro aí. Entendi. Então tá bom. Espero que a pergunta da Gabriela tenha sido respondida. Um beijo pra você. Tchau. E esperamos você na próxima. Obrigada. Tchau. Um beijo. Tchau. Boa noite. Obrigada. Vamos agora ouvir mais um relato no Solta a Voz. Solta a Voz! Meu nome é Vitória, eu tenho 20 anos e eu já fui vítima de relacionamento abusivo, abuso sexual e assédio.
O primeiro sentimento que vem é o de impotência. Você não se sente incapaz de fazer qualquer coisa. Você se sente sem apoio para fazer qualquer coisa. E essa impotência deixa a gente triste, porque a gente até quer se movimentar, mas a gente sempre acha que não vai dar nenhum tipo de resultado. Então isso complica um pouco. Eu já sofri assédio em transporte público, em local de trabalho. Eu sofri abuso sexual na minha família e também dos abusos sexuais também foi fruto de um relacionamento abusivo. Que é onde eu tive um relacionamento e a pessoa achava que tinha o direito de fazer o que quisesse com o meu corpo. Sem lembrar que antes que acima de tudo ele é meu. E então você se sente fraca para fazer qualquer tipo de coisa. E ser resistente é sinal de que você está fazendo uma cena para que... Porque... Ai, tô confusa. Mas enfim, é como se você estivesse dizendo não, mas na verdade a mulher nunca diz não. Sabe? Porque ela não tem esse direito. Então é um sentimento de impotência enorme e de desrespeito mesmo. De você não ser acreditada, de que a sua palavra quer dizer exatamente aquilo que você quer dizer. Tá sozinha, mana? Então vem cá, com as minas da web. Agora a gente ouve a música Desapegada na interpretação de Tássia Reis. Solta, com rumo, me aprumo em qualquer nota. Assumo minhas derrotas e sumo no mundo, batendo algumas portas, criando teorias tortas. Quase sempre presumo que eu não goste, não queira bem. Até admiro quem tem assiduidade no rolê. Eu sou um beija-flor que se distrai com amor pelas coisas que acumulou pra fazer. Eu sei que não respondi na hora sua mensagem, que eu tava de viagem, bugou o meu 3G. Ou só tava de tarde, na brisa covarde, escrevendo aqueles versos pra você. É foda, mas sem maldade, dizer que tá com saudade, mas nem faz um corre pra colar aqui. Eu volto pra minha realidade, desapegada e desiludida desde que saí lá de Jacareí. Tão solta quanto o vento indica, voando por onde se quer e vai querer. Ninguém manda na sua vida. Ela criou um jeito novo de viver. Uma folha solta com rumo, no geral não será. As mina da web. Tá com trabalho atrasado e precisa ficar acordado até tarde? Precisa de uma ajudinha na hora de malhar? Ou só tá querendo curtir a noite com os amigos? TNT Energy Drink é a melhor forma de você aproveitar todos os momentos do seu dia. Disponível em 3 sabores diferentes: original, zero açúcar e maçã verde. E nos formatos cápsula e bullet, que é igual a meia lata de TNT Energy Drink. Para deixar sua noite ainda mais divertida, a lata brilha no escuro. TNT, sempre com você. Falar sobre sexo ainda é um tabu na sociedade, né? Mas aqui, com as minas da web, não existe isso. Todos os dias, 5 para 6 da tarde, tem o programa Intimidades, para tirar suas dúvidas e trazer sugestões. Temos um encontro marcado aqui com as minas da web. Chega de Embromations na hora de cantar as suas músicas favoritas. Don't worry,
be happy. Venha para YouMove. Aqui você encontra professores de alta qualidade, os melhores preços do mercado e sai falando inglês fluentemente. YouMove, a escola de idiomas que pode te fazer mover o mundo. Nada melhor do que aprender a preparar aqueles pratos que dão água na boca. Só de sentir o cheiro já faz a fome aumentar e a vizinhança toda ficar curiosa para saber o que é. No programa Faça Você Mesma, aprenda receitas simples, gostosas e baratas de se realizar na sua casa. O programa para quem curte uma alimentação gostosa e saudável. Todos os dias, a partir das 11h45 da manhã. Solta a voz! Meu nome é Karina Vieira, eu tenho 20 anos e um dia eu entrei no ônibus e o ônibus estava lotado. Então quando eu rodei a catraca, eu tive que ficar perto da porta. E nisso um cara veio bem atrás de mim e enquanto o ônibus balançava, ele meio que se aproveitou e encostava em mim. Eu tentei por diversas vezes sair do local, mas não conseguia porque tinha muita gente em volta e eu simplesmente não sabia o que fazer, porque o cara continuava se aproveitando da situação. Então eu comecei a pedir licença e sair do local onde eu estava. E eu percebi que assim que eu saí, outra menina entrou no local e ele fez a mesma coisa. E eu me senti horrível, porque as pessoas elas se aproveitam de situações normais do dia a dia para poder se aproveitar de você. E você está numa situação que você não pode simplesmente sair, porque não dá, você não pode gritar, porque ele vai poder dizer que é mentira. Então você meio que não sabe o que fazer. E é algo que acontece todo dia e você não pode se livrar, infelizmente. É muito complicado esse assunto, porque é difícil você encontrar uma mulher que nunca tenha sofrido algum tipo de assédio, principalmente em ônibus e metrô, que é o que mais serve. Então, assim, assédio físico, moral e violência doméstica é um assunto muito sério. Ligue 181 e denuncie. Não fique calada, solte a voz mesmo. E por falar em soltar a voz, a gente retoma a nossa entrevista com as duas estudantes de jornalismo, a Thalita Coutinho e a Daniele Lobato, que, não por coincidência, estão escrevendo um livro sobre mulheres em ambientes predominantemente masculinos, né, de atuação masculina. Para continuar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, algum dos teóricos que vocês usaram para dar base na monografia apresenta uma teoria, de fato, sobre essa realidade, ou eles apresentam isso como algo totalmente social, cultural, e que não teve um controle, um acompanhamento desde que começou a acontecer? Então, uma das antropólogas que a gente citou na monografia, a Gilze Rodrigues, da PUC, ela diz que, assim, a partir do momento que a mulher, desde os primórdios, ela foi conhecida como a provedora, a mulher do lar, a mãe, aquela que participa ela só serve somente para as obras domésticas. Esse lado também foi sendo emancipado nas próprias profissões. Então, assim, a partir do momento que uma pessoa ela decide ir para outra profissão e isso requer dela tempo, porque, por exemplo, no caso da pilota, ela fica 2, 3 dias sem ver a filha dela de 5 anos. Então, vamos supor que 2, 3 dias ela fique sem ver a filha. E como que isso acontece sendo que ela é mulher? Ela precisa cuidar da casa, ela precisa fazer comida. Mas se fosse um homem, isso não haveria problema algum. Entendi. É uma realidade mesmo difícil que a gente não tem, por mais que a gente saiba que exista como cidadãos e tal, a gente não tem ideia da dimensão, né? Que esse pessoal enfrenta. E pra gente dar aquele desfecho legal, amarrar o assunto, como é que vocês estão saindo, né? Vocês estão no finalzinho desse projeto, aquela fase difícil de apuração, de imersão, de correr atrás de entrevistado, de levar um monte de não. Chegam no fim, vocês conseguiram produzir. Como é que vocês saem disso como profissionais? Aí um pouquinho da opinião de cada.
Então, eu saio realizada por ter conseguido fazer um livro tão bacana, ter conhecido várias personagens e uma história diferente. Eu acho que como jornalista e como pessoa mesmo, isso abriu os meus olhos super para encorajar mulheres e para dizer assim, ei, querida, se solta porque lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente, complementando o que a Dani falou, assim, eu também saio muito realizada. É uma emoção muito grande você contar a história de uma pessoa, igual da caminhoneira, eu virei super amiga dela, assim, a gente conversa muito, e ela trazendo essa realidade pra mim, tipo, contando do casamento dela, da vida profissional. Eu acho que, gente, é sem palavras, assim, foi bem gratificante, tanto pra Thalita pessoa, assim, tanto pra Thalita jornalista, eu vou levar pra minha vida pra sempre. E até mesmo quando eu cito pras pessoas, qual que é o tema do seu TCC? É um livro de reportagens sobre mulheres, né, em áreas predominantemente masculinas, e as pessoas falam, nossa, sério? E assim, as pessoas ficam curiosas, elas já começam a falar, não, eu quero ler seu livro. E assim, é bem gratificante isso. Então, gente, um imenso super obrigada a vocês duas que vieram, que compartilharam não só com a gente essa história, essa experiência, mas também com os ouvintes e que trouxeram muita coisa diferente, agregaram muito, né? Então, para vocês, todo sucesso, que esse livro seja só o primeiro de muitos trabalhos mega importantes que vocês ainda vão fazer e que isso sirva não só pra gente, porque às vezes nós, mulheres, a gente se deixa levar por essa onda e a gente não insiste em não falar mais alto, né? Então, que pra você, ouvinte, mulher que tá ouvindo, que isso sirva pra você de inspiração, você tem seu lugar. E homens, respeitem. Então, muito obrigada, gente. Obrigada a você, eu adorei o convite. Muito obrigada, gente. O Papo das Manas chega ao fim. Fique ligado na programação das Minas da Web no Facebook. Esse programa contou com a direção e roteiro de Gabriele Pereira. No áudio, Sérgio Manabo. Produção Griot Produções. Coordenação geral, professor Roberto Dugo. E pra gente encerrar daquele jeito, vamos ouvir as divas MC Carol e Carol Conká com o hit 100% feminista. Amanhã, a partir das 7 da noite, a gente tá de volta. Tchau, obrigada. Quando eu crescer, eu vou ser diferente, eu cresci. Prazer, Carol bandida, representa as mulheres, 100% feminista, eu cresci. Prazer, Carol bandida, representa as mulheres, 100% feminista, representa Coltune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva, sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro. Autoritária, às vezes frágil, eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Mais respeito, sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se tavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona, que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes, discordei, pra ser ouvida o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista, eu cresci. Prazer, Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina, represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista, eu cresci. Prazer, Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista, eu cresci. Prazer, Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista, eu cresci. Prazer, Carol bandida, represento as mulheres.
feminista. Feminista.